Saudações, diletos discentes. Aqui quem vos fala é o professor Éder Souza, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, terceiro ano UESP. Diletos, hoje nós iremos estudar concordância nominal. Essa aula será dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos abordar os aspectos tocantes à concordância até o nível das palavras que se referem ao substantivo. Depois a gente vai tratar do advérbio e de algumas outras particularidades, especificamente relacionadas à concordância nominal. Em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Dessas 10 classes de palavras, 6 são variáveis e 4 são invariáveis. Vamos dizer assim: quais são as classes variáveis? O que é variar? Variar é se flexionar, é se modificar, é se alterar. Então, a forma da palavra vai variar quando? Quando ela se modificar em gênero, em número ou em grau. Então, o que é gênero? O gênero de uma palavra corresponde à identificação dessa palavra, ao referente dessa palavra, a forma dela ser masculina ou feminina. O número da palavra significa o quê? A forma que essa palavra adquire para representar quantidades de um ser ou de mais de um ser na realidade. Então, quando a gente está falando em variação, nós estamos falando em alteração da forma da palavra para representar algo que essa palavra designa na realidade. Então, as principais classes variáveis, ou seja, que sofrem alteração na sua forma, nos aspectos de gênero, masculino ou feminino, e de número, singular ou plural, são substantivo, que é uma palavra que dá nome aos seres em geral, o artigo, que é a palavra que acompanha o substantivo, determinando, indicando se ele está no gênero masculino ou feminino, no número singular ou plural, o adjetivo, que modifica o substantivo, atribuindo-lhe uma caracterização, o numeral, que modifica esse substantivo, indicando-lhe ordem, quantidade, posição, o pronome, que acompanha esse substantivo, substituindo, né, por vezes, e o verbo, que é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, observe. As classes invariáveis, ou seja, as classes que não sofrem alteração na sua forma, a saber, são o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. O advérbio é aquela palavra que acompanha o verbo, modificando esse verbo. Ela também pode modificar outro advérbio, ela pode também modificar um adjetivo, né? O advérbio também pode fazer essa modificação. A preposição e a conjunção são as duas classes de palavras relacionais. O que são essas classes de palavras relacionais? São palavras que elas têm a função de ligar termos ou orações. As preposições elas ligam termos, elas ligam palavras ou termos, e as conjunções ligam segmentos maiores, orações ou frases. E uma classe à parte chamada independente, que é a interjeição. O que é uma classe independente de interjeição? Quando nós estivermos estudando essa classe com mais afinco, a gente vai entender melhor porque que as interjeições elas são uma classe independente. Porque assim, de grosso modo, eu já adianto que a interjeição é uma classe de palavras sui generis, independente, porque qualquer palavra ela pode tomar a força semântica de uma interjeição. Ela pode tornar-se uma interjeição, ok? Então, essa rápida explanação para falar um pouco sobre as 10 classes de palavras em língua portuguesa, conceituando-a de forma simples, sintética, identificando quais são as variáveis e as invariáveis, quais são as classes que se relacionam ao nome, isso é muito importante, que são essas 5 primeiras classes que nós iremos estudar na primeira parte, do aspecto relacionado à concordância nominal, né? E posteriormente a gente vai ver a concordância verbal, onde nós vamos falar sobre o verbo
especificamente, ok? Então, a introdução à concordância nominal. Primeiro, o que é o nome? O nome, gramaticalmente falando, é o substantivo por excelência. É a palavra que nomeia os seres em geral. Então, quando eu digo flor, carro, marina, eu estou designando, né, seres, na realidade, que são designados, que são referenciados por essa palavra gramatical chamada substantivo. O que é concordar? Concordar é variar, é flexionar-se. E o que é variar? Variar é nada mais nada menos do que acompanhar o nome, em que? Em gênero e em número. Observe o exemplo. As suas primeiras atitudes marcantes foram louváveis. Primeiro, qual é a palavra nuclear? Qual é a palavra principal dessa oração? As suas primeiras atitudes. Observe. Atitudes é um substantivo, então é a palavra nuclear, é a palavra mais importante dessa oração. As suas primeiras atitudes marcantes foram louváveis. Então, atitudes é o substantivo. Observe que todas as classes vão se relacionar a atitudes. Então, observe, as suas primeiras atitudes. As é um artigo, suas é um pronome, primeiras é um numeral, marcantes é um adjetivo, foram é um verbo e louváveis adjetivo. Observe que todas essas palavras, todas essas classes, elas confluem, elas vão se relacionar com o substantivo nuclear que é atitudes. Observe agora, por que essas palavras elas estão em gênero e número harmônicas com o substantivo atitudes. Porque o substantivo é o núcleo e essas outras classes de palavras, elas vão concordar com essa palavra nuclear, que é atitudes. Então, observe, o artigo as, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque atitudes está no plural, que é o substantivo. As está no gênero feminino. Por que está no gênero feminino? Porque o substantivo atitudes está no gênero feminino. Da mesma forma, o pronome suas está no feminino, porque atitudes está no feminino. Está no plural para concordar com atitudes, que também está no plural. Da mesma forma, o numeral está no feminino e no plural para concordar com atitudes. Da mesma forma, marcantes, que não tem gênero, né, esse adjetivo nesse contexto, mas está no plural para concordar com atitudes. Então, observe que há uma relação que é dado, a relação de concordância, que o nome é a palavra nuclear. E aí nós chegamos à relação determinante-determinado. O que é essa relação? Trocando em miúdos, é para se dizer assim, ó, o contexto em que a palavra for empregada indicará qual é a classe dela e qual é a função que ela desempenha, né? A função morfológica. Ou seja, tudo depende do lugar em que a palavra estiver, da relação que ela vai estabelecer a partir desse lugar com as outras classes de palavras. Então, essa relação entre determinante e determinado, nós vamos identificar da seguinte forma. O que é uma palavra determinante? Uma palavra determinante é um termo. Esse termo, ele pode modificar ou se subordinar a outro elemento. Por quê? Porque ele vai se relacionar, é como se ele estivesse exercendo um trabalho para esse outro elemento. E esse termo determinante, ele vai acrescentar informações ou especificar um sentido. E o que é o determinado? O termo determinado. O termo determinado, ele é o termo nuclear, por isso ele é o núcleo, ele é a palavra mais importante. E ele é modificado por outros elementos que se relacionam com ele. E esse termo determinado, ele apresenta a informação mais importante, por isso ele é o núcleo. Então, observe esses três exemplos. Meu esforço. Quem é o determinante? Quem é o determinado? Intenções
segundas. Quem é o determinante? Quem é o determinado? Aluno dedicado. Quem é o determinante e quem é o determinado? 5 segundos aí para vocês pensarem e fazerem. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, meu é o termo determinante. Por que é o termo determinante? Porque ele está modificando, subordinando-se a outro termo, que é o esforço, que é o termo determinado, porque é o núcleo, é o mais importante. Intenções segundas. Quem é o núcleo, o termo determinado? Intenções. E quem é o termo determinante? Segundas, porque segundas é um adjetivo, ou melhor, um numeral adjetivo que está se modificando, ou está modificando, melhor dizendo, o substantivo intenções. Quem é o termo determinado? É aluno, porque aluno é o substantivo, é o núcleo, é o termo determinado. Quem é o termo determinante? É o dedicado, porque é um adjetivo que está modificando esse termo. Então, está aí bem claro essa relação, que fique claro doravante, essa relação entre determinante e determinado. Termo determinante, termo determinado, ou núcleo determinado, melhor dizendo. O nome e seus determinantes. Relembrando, o contexto em que a palavra for empregada, esse contexto é que indicará a sua classe e sua função. Então, o termo de valor substantivo e o termo de valor adjetivo. O termo de valor substantivo, ou a palavra de valor substantivo, ela vai ser sempre núcleo. E a palavra de valor adjetivo vai ser sempre um termo. Ora, se é um núcleo, ele vai ocupar o lugar de substantivo, vai ser a palavra mais importante. Se é um adjetivo, vai modificar o substantivo, determinando, concordando com ele. E o termo ou a palavra de valor substantivo, ela vai ser determinada por outras classes de palavras, a saber, quais são as palavras lá do primeiro slide que nós vimos, que se referem ao substantivo. Ó, voltando, ó. Pronome, 5, 4 numeral, 3 adjetivo e artigo. Então, essas 4 classes de palavras, elas se referem, elas determinam o substantivo, pronome, adjetivo, artigo ou numeral. Vamos aqui aos exemplos. Aquele seu querer insistente incomodava sua mãe. Aquele seu querer. Querer é um verbo, seria um verbo fora desse contexto, numa análise simples e pura. Mas aqui, nessa frase, nesse exemplo, querer é o substantivo, determinado por quem? Pelo pronome adjetivo aquele e seu. E o adjetivo insistente, aquele seu querer insistente incomodava sua mãe. O de é uma das preposições essenciais. Aqui eu não estou falando da preposição em si, aqui eu estou falando do nome que se dá à preposição. Então, se é um nome, é um núcleo. Então, está ocupando o lugar de um substantivo, modificado pelo artigo o de. Essas alunas são amigas desde a infância. Essas é um pronome demonstrativo que está se referindo a o termo determinado alunas, que é o substantivo. É a palavra que está ocupando a função do substantivo pertencente a essa classe. Outros exemplos. Ela resolveu acordar cedo naquele feriado religioso. Observe que nós tratamos aqui de pronome, artigo, pronome demonstrativo. Aqui, agora, um pronome substituindo o nome. Ela resolveu acordar cedo naquele feriado religioso. Ela, pronome substantivo. Por quê? Porque ele está ocupando o lugar de um substantivo, o pronome. Se eu dissesse por que poderia ser Maria, Maria resolveu acordar cedo naquele feriado religioso. Todos 5 passaram em medicina na UFMG. Todos, um pronome adjetivo, porque ele está ocupando o lugar de um adjetivo. E 5 é um numeral substantivo, porque ele está ocupando o lugar
de um substantivo. Os 5 estão representando a quantidade de quê? De pessoas, de alunos que prestaram o exame para a medicina. Seu olhar melhora o meu, sem dúvidas. Seu é um pronome adjetivo que está se referindo a olhar. Olhar aqui não é verbo, mas é o nome que se dá a uma ação. Olhar, seu olhar. Mais outros 3 exemplos. O belo eleva a alma. O artigo, belo substantivo, a palavra nuclear. O belo filme encantou Mariana. Observem a alteração agora. O belo filme. A palavra nuclear agora, a palavra determinada pelo adjetivo e pelo artigo, é filme. Então, filme agora é o núcleo. E ele vai ser modificado por quem? Ele vai ser determinado por quem? Pelo artigo o e pelo belo. O belo filme. Então, o artigo e o adjetivo vão concordar com o substantivo em gênero e número. 5 e-mails citavam seu nome. 5 é um numeral adjetivo, é um numeral que ele indica uma quantidade e é numeral adjetivo porque ele está ocupando o lugar de um adjetivo. E-mails é o substantivo. Então, 5 e-mails citavam seu nome. Seu nome, nome é um substantivo e seu é um pronome adjetivo. É pronome porque está acompanhando o substantivo e é um adjetivo porque ele também está no lugarzinho de um adjetivo, de um termo modificador. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte. Até a próxima.